Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Hoje, completo, eu estava olhando, fazendo algumas contas lá. Pela primeira vez, depois de mais de 45 dias no hospital e mais 2 meses aproximadamente sem pregar, sem subir no púlpito de uma igreja, aprove ao Senhor que fosse aqui. Uma igreja que orou por nós, uma igreja que tem as missões como chamada de doce missão, mas eu posso dizer que é uma doce igreja, igreja do Senhor, que Deus levantou aqui nesse lugar, e Deus tem abençoado a vida de vocês, como nós temos já ouvido falar dos irmãos, pela vida da minha filha, igual o Darlan falou agora há pouco, o Pedro, o pequeno Davi, e realmente é algo muito especial poder estar aqui, pela vida dos irmãos, pelas orações. Eu quero então assim agradecer muito as orações, tudo que vocês puderam fazer, dobrando os joelhos, levantando as vozes, colocando os nossos nomes, o meu, da minha esposa que está ali, o nome dos nossos filhos, os nossos netos. Que Deus assim os abençoe e retribua a cada um de vocês grandemente, poderosamente. Foram dias bem difíceis o tempo que passamos lá em Rondônia, desde maio desse ano, exatamente no dia 25, onde que eu fui acometido de uma terrível enfermidade, sem origem ainda, não conseguimos identificar a origem, mas só no hospital foram 45 dias bem difíceis ali, onde que fomos sustentados, com certeza, pelas orações dos irmãos, pela vida dos irmãos, intercedendo por nós, conforme a palavra de Deus assim também nos orienta. Que Deus assim os abençoe muito, e no nosso retorno aqui também para Minas Gerais, agora em definitivo, a partir do mês de agosto, Deus também tem falado ao nosso coração bastante, e falado assim no sentido de poder agradecer aos irmãos que também têm orado por isso, pelo nosso retorno para cá, pela nossa estadia aqui agora novamente em Minas Gerais, que também foram dias difíceis nesse retorno. Logo quando eu saí do hospital, já vim para cá fazer uma viagem, e hoje exatamente tem sido um dia onde que é muito especial para mim poder pregar a palavra de Deus novamente. Momentos esses que a gente tinha deixado de lado em função da enfermidade, obviamente, e hoje Deus me trouxe aqui. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado. Privilégio de poder estar aqui, viu, meus irmãos? Privilégio de poder participar com os irmãos aqui nesta noite, ainda mais num culto de missões. Louvado seja Deus. Vamos lá, meus queridos, abram suas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 9, versículos de 1 a 6 que nós vamos ler. Veremos a palavra de Deus, depois de revelada também na sua ação, exatamente nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Todos encontraram, meus irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta aí, para que seja conferido e que a gente possa caminhar dentro desse texto bíblico de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor, que diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Curva a sua cabeça, vamos orar por um instante ainda, em nome de Jesus, diante do texto bíblico. Senhor, nós o adoramos nesta noite, mais uma vez, pela tua bondade santa, pelo privilégio, ó Deus, de poder
estarmos juntos aqui ouvindo a Tua palavra, orando a Tua palavra, cantando a Tua palavra, e agora também, Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, expondo a Tua palavra, que o Senhor possa tirar também, Deus, todo e qualquer tipo de impedimento por parte do pregador, por parte dos ouvintes, com relação à Tua palavra, que não haja nenhum impedimento, e que ela caia, Deus, em terra fértil, e que possa dar muitos frutos, e que esses frutos permaneçam sobre a vida da Tua igreja aqui na face da terra. Te louvamos, ó Deus, por essa noite, e oramos ao Senhor mais uma vez, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus, que fala ao nosso coração, que anuncia as boas novas na nossa vida, a palavra de Deus que nutre o nosso coração, a palavra de Deus que está nos dando algumas ordenanças nessa noite, e eu creio que, pelo que eu ouço falar desta congregação, muito do que nós vamos falar aqui, vocês já estão fazendo, estão no caminho, e isso é algo especial no reino de Deus. A igreja a qual obedece à palavra de Deus, a igreja a qual está exatamente ouvindo a palavra de Deus e não sendo simplesmente ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. Na nossa breve introdução desta noite, nós temos um dos nossos maiores símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, onde que nós percebemos ali essa sistematização da palavra de Deus, onde que vamos ver algumas coisas importantes em 2 parágrafos que eu trouxe aqui para os irmãos, para que a gente possa ver, quando trata ali no capítulo 35 da confissão, do amor de Deus e das missões. Do amor de Deus e das missões. Diz assim: no Evangelho de Deus proclama o seu amor ao mundo, revela clara e plenamente o único caminho da salvação, assegura vida eterna a todos quantos verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo. E aí diz ainda: e ordena que esta salvação seja anunciada a todos os homens. O outro parágrafo diz ainda: e a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus. Cristo, então, comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Meus queridos irmãos, a confissão de fé nos chama a essa prática. O texto de Lucas nos chama não somente a sermos ouvintes, mas sim também a essa prática, e a confissão também respalda todo esse texto. E esse texto, nessa noite, meus queridos irmãos, vai falar um pouco sobre alguns pilares que são inegociáveis, que toda a igreja de Cristo na face da terra, diante da sua palavra revelada, depois de ouvir a palavra de Deus, ela deve ter esses 3 pilares, obedecê-los, segui-los, praticá-los a cada momento. Nós vamos falar então sobre convocação, sobre missão e sobre obediência, dentro desse texto de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos passear exatamente nesses versos de 1 a 6 de Lucas, e o primeiro pilar, obviamente, é a convocação. Repita comigo: convocação. É para isso que Cristo nos chama. Ele nos convocou. Convocou quem? A sua igreja. Olhe novamente então o versículo de número 1 do capítulo 9 de Lucas, que diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Meus queridos irmãos, na visão, na perspectiva, podemos dizer assim, do Evangelho segundo Lucas, ou do Evangelho que Lucas, ali observando, escreveu, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, Lucas ele relata a forma como Jesus se direciona àqueles homens naquele momento. Jesus vem, completa o seu tempo ali, e agora ele vai buscar os seus discípulos, buscar pessoas para poder ensinar. Quando Jesus ele chama aqueles homens, Jesus os chama para um tempo de treinamento, um tempo para poder aprender um pouco mais, um tempo para poder aprender na prática aquilo que estaria acontecendo, um tempo de aprendizado que iria durar aproximadamente 3 anos. Jesus começa a chamar aqueles homens. E o interessante que nós podemos colocar aqui, que nessa convocação desse primeiro ponto, desse primeiro pilar que nós devemos observar nesse texto, é que Jesus não chamou ninguém que estivesse dormindo numa rede desocupado. Jesus só chama pessoas como você. Amém?
pessoas que estão trabalhando, pessoas que já estão com muitas coisas, pessoas assim que às vezes vem aqui, toca, canta e depois está lá na frente, está dando aula de escola bíblica, está fazendo alguma outra situação. Foi assim que Jesus também convocou aqueles homens. Homens que já estavam trabalhando, homens que já estavam com suas mangas arregaçadas para poder trabalhar, para poder fazer alguma coisa. E aí Jesus começa a convocar aqueles homens. Ao chegar então, meus queridos, nesse capítulo 9 de Lucas, dentro da perspectiva dele, nós vamos ver algumas demonstrações das ferramentas que Jesus utiliza para poder preparar aqueles homens. Primeira coisa, Jesus ele os convoca. E o que é convocar? E o que é convocar dentro desse texto, ou dentro dessa perspectiva bíblica? Isso procede exatamente de um convite, mas ao mesmo tempo é algo no imperativo nesse texto. Jesus não deu opção para aqueles homens. Jesus os chamou e disse para eles: venham. E eles largaram, em outros textos dos outros evangelhos, diz que eles largaram, que eles deixaram para trás todas as coisas que eles estavam fazendo. Imediatamente, diz alguns textos bíblicos, que eles foram e seguiram a Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Então, ao mesmo tempo que é um convite, convocar, nesse texto não é somente um convite, mas sim algo que deve ser obedecido, algo que deve ser respondido. E Jesus fez esse convite para aqueles homens, para a realização de uma grande obra ao lado dele. E Jesus os convoca, Jesus os chama naquele momento. O Evangelho, queridos, também, ele chegou até os nossos corações, porque aqueles homens, naquele tempo, convocados por Jesus, disseram sim. Disseram sim. O Evangelho chegou até o seu coração, ou ao coração dos seus pais, porque talvez alguns de vocês tenham nascido já num berço evangélico, com toda a família cristã, crente em Jesus, mas esta não é a realidade da maioria. Não é a realidade da maioria. Então o Evangelho chegou ao coração de algumas pessoas, ou da maioria delas, porque aqueles homens disseram sim, quando Jesus os chamou, quando Jesus os convocou, quando Jesus foi em direção a eles. E hoje nós somos os discípulos dos discípulos de Jesus. Hoje você é discípulo dos discípulos de Jesus. Eles disseram sim, eles responderam imediatamente aquilo que Jesus estava chamando a cada um deles para poder fazer. Também nós fomos convocados, da mesma maneira, meus queridos irmãos, para dar continuidade à mesma obra. A mesma obra que Pedro, Tiago, João e os demais foram convocados a realizar naquele tempo com Jesus, assim nós também fomos convocados a realizar a mesma obra. Nós temos, meus irmãos, as mesmas responsabilidades. Não podemos fugir dessas responsabilidades. Nós temos o mesmo privilégio. O mesmo privilégio. E às vezes nós achamos que em algum momento pode ser que seja um fardo servir ao Senhor, mas não é um privilégio. Ah, mas eu estou cansado disso e daquilo. Lembre-se, Jesus chamou pessoas que já estavam trabalhando. É assim mesmo. A obra de Deus é assim, feita com esforço, e é um grande privilégio poder participar. Todas as igrejas em que eu me lembro que eu já preguei, e aqui não é diferente, quando eu sou chamado para poder pregar em qualquer lugar, para mim é um grande privilégio, e é realmente um grande privilégio poder servir ao Senhor. Para mim hoje, depois de passar por 2 cirurgias, sem uma perspectiva assim humana, vamos dizer assim, de sair daquele leito de hospital, de UTI, estar aqui hoje é muito mais do que um privilégio. Eu achei que, humanamente falando, que eu não poderia mais pegar no microfone. Eu saí do hospital, eu estava pesando 10 quilos a menos. Uma pessoa que nunca foi parrudo, perder 10 quilos, eu não conseguia ficar sentado muito tempo, eu não conseguia ficar em pé muito tempo, eu não conseguia falar, meus pulmões não conseguiam cantar, não conseguiam falar muitas coisas, eu não tinha condições. Então para mim hoje, mais do que nunca, sim, é um privilégio, amém? É um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio ser um convocado do Senhor, é um privilégio olhar para Jesus e dizer, sim Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim deve ser a nossa vida de um convocado.
Assim deve ser a nossa vida, de sermos desafiados e responder a esse desafio junto a Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Ah, mas eu estou sentindo dor aqui, dor ali. Senhor, eu estou aqui para servi-lo, para adorá-lo, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Eu quero servi-lo, Senhor, com a saúde que o Senhor me deu, e mesmo assim, quando faltar a saúde, eu quero continuar na tua presença, fazendo aquilo que eu consegui fazer. Então preste muita atenção, é um grande privilégio. E um fragmento ainda dessa primeira parte do texto diz: tendo Jesus convocado os 12. Nós somos, meus irmãos, as pessoas por trás daqueles homens. Nós somos assim a multidão que Jesus viu. Quando Jesus convoca, quando ele convocou aqueles homens, ele convocou a você, ele convocou a mim. E nesse tempo, no tempo em que Cristo, no tempo em que você talvez levantou a mão numa igreja, no tempo em que o Evangelho chegou até o seu coração na pessoa do Espírito Santo, no tempo em que você foi convidado para ir numa célula, num grupo familiar, num grupo de crescimento, talvez uma oração, nós fomos convidados da mesma maneira. Quando Jesus chama aqueles homens, ele está chamando todos nós, uma grande multidão. Talvez aqueles discípulos se viam apenas como um grupo, umas sementes, algumas sementes, mas Jesus, olhando para cada um deles, já enxergou não somente as sementes nas mãos, enxergou assim uma grande floresta, as nossas vidas, aqui hoje onde nós estamos, no bairro Tropical, e em vários outros lugares espalhados em todo o mundo, nesse horário ou em horários diferentes. Jesus enxergou essas pessoas, os convocados por trás daqueles homens. Meus queridos irmãos, nosso nome já estava naquela lista. Nós recebemos a mesma convocação, uma convocação especial. Nós somos parte de um grande plano de Deus, de uma grande estrutura vinda por parte do Criador. Nós fazemos parte de um grupo seleto, meus irmãos, nos planos de Deus. E nós devemos crer nisso, nós devemos viver isso, porque o texto continua nos dizendo que, além de sermos convocados, nós recebemos também o respaldo de Jesus para poder realizar esta obra. Ele diz, o versículo 1 ainda diz: deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Meus queridos, o ministério deles devia ser uma extensão daquilo que Jesus estaria ensinando para eles, e depois eles deveriam continuar da mesma maneira. Nós estamos dando continuidade ao que aqueles homens começaram. Aqueles homens estavam dando continuidade àquilo que Jesus começou, com toda a autoridade, respaldados por Jesus, cheios da unção, cheios do Espírito Santo. Não devemos e não podemos ter nenhum tipo de desculpa. E aqueles homens também não encontraram desculpas, eles foram servir ao Senhor diante desta convocação. Nós fomos convocados a participar e nós temos total autoridade para poder participar dessa obra. Não estamos aqui como sendo intrusos. Você foi convocado, você foi chamado para poder participar, para poder dar continuidade a essa obra, uns de uma forma, outros de outra. O fato é que todos nós fomos chamados como igreja para poder participar. Nós não estamos de mãos vazias também ao participar. Pode ter certeza que as pessoas, quando sabem que você é crente, o seu endereço vira um refúgio, porque as pessoas sabem que você tem algo para poder oferecer. Você não vem de mãos vazias. Você tem uma palavra para poder dar, você tem uma oração para poder oferecer, porque você foi um convocado, chamado por Cristo, para poder dar continuidade à mesma obra que Jesus fez. Então você deve fazer parte disso. Você tem sim água para poder oferecer, uma água inesgotável na palavra de Deus, que é Jesus. Você tem o pão da vida para poder oferecer, que é Jesus. Então você não está de mãos vazias. Nós, assim, meus queridos, nós fomos convocados. Isso é um fato. Você foi convocado, eu fui convocado, e nós estamos autorizados a levar boas notícias para as pessoas, o Evangelho. Nós estamos autorizados a levar a boa notícia do Evangelho para a vida das pessoas, de uma forma ou de outra. Não podemos nos esquivar disso. Não temos em nenhum momento outro propósito senão este, de levar o Evangelho à vida das pessoas. Porque eu e você, dentro desse primeiro pilar desse texto de Lucas capítulo 9,
nós fomos convocados. Quando? Quando Jesus convocou aqueles homens. E aqueles homens assim sucessivamente convocaram outros. E aqueles outros convocaram outros. O tempo se passou e um dia você foi convocado também e hoje você está aqui. Amém? Você deve responder a esse primeiro pilar, entendendo então que você também foi convocado. Em segundo lugar, ou segundo pilar, além de sermos convocados, além de entendermos isso, Jesus também deu uma missão àqueles homens. Acompanhe comigo os versos novamente de Lucas capítulo 9, versículos de 2 até o versículo de número 5, que diz: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Versículo 4, na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Versículo 5, e onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés, em testemunho contra eles. Uma missão que tem algumas características, que às vezes nós nos esquecemos. Uma missão de convocado. Lembre-se, você foi convocado. Você foi cheio do Espírito Santo. Não temos desculpa para poder dizer assim: eu acho que eu não fui convocado. Eu creio que eu não fui convocado. Vá para a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que confirme isso no seu coração, porque além de sermos convocados, ou após sermos convocados, todo convocado tem uma missão, algo específico, e Jesus aqui dá algumas diretrizes. Nós sabemos então que fomos convocados. Isso é certo, isso é fato, isso é ponto passivo. Porém, aquele que é convocado, ele é convocado para poder realizar alguma coisa. Não é para poder ficarmos parados. Não é para poder ficarmos de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Nós fomos chamados para realizar uma determinada tarefa, uma determinada missão. Lembre-se, alguns de uma forma e outros de outra, mas a missão ela é única. A missão é a mesma. Vamos então para o texto novamente, e o texto vai nos direcionar. Ele diz: também os enviou a pregar o reino de Deus. Nós fomos convocados, meus irmãos, chamados por Jesus para pregar o reino de Deus. Nós fomos convocados para realizar esta missão. Nós nascemos com esse propósito definido. A Bíblia diz que Deus determinou os nossos dias e escreveu esses dias num livro antes que o primeiro deles viesse a existir. Quantos homens de Deus nas Escrituras foram relatados? Quando Deus os chamou, talvez também foi assim com você. Você disse: Senhor, eu? Como é que eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições de fazer isso. Mas é assim mesmo, porque a capacitação também não é sua para essa missão. A capacitação ela vem de Deus, é Ele quem capacita, é Ele quem instrui, é Ele quem orienta, é o Espírito Santo que coloca a palavra já revelada no seu coração para que você sirva como um canal e assim possa levar isso à vida de outras pessoas. Mas o fato é, meus irmãos, que nós nascemos com esse propósito definido, e melhor do que ser ou saber que nós somos uma ferramenta boa nas mãos de Deus, é descobrir também qual é a finalidade para a qual Deus nos chamou. Cumprir essa missão. Como eu vou fazer isso? De que maneira? Quando que eu vou fazer isso? É preciso se fazer essas perguntas, porque a missão ela exige algumas coisas importantes. E Lucas ele cita que Jesus chamou aqueles discípulos, aqueles homens, e os enviou. Os enviou. Capacitou aqueles homens e disse para eles: agora vocês devem ir. Vocês não podem ficar aqui, vocês precisam ir e abrir outros trabalhos, vocês precisam ir e agora dar continuidade em outros lugares, em outras cidades, em outros continentes. Ou seja, Jesus os comissionou. Lembre-se, dentro dessa convocação, agora Jesus comissiona um grupo de pessoas encarregadas de tratar conjuntamente de um único assunto: o reino de Deus. O reino de Deus é o assunto mais importante de nossas vidas. É a missão principal de nossas vidas. Esse é o assunto mais importante dos nossos corações em todos os tempos. Nós temos muitos assuntos importantes a partir de amanhã, segunda-feira, para poder resolver. Mas lembre-se que o mais importante
é pregar o reino de Deus. Amém? Em todos os lugares que você for, peça a Deus oportunidades, peça a Deus pessoas para que você fale com essas pessoas, peça a Deus estratégias, peça a Deus para que coloque no seu coração oportunidades ricas para levar o evangelho. Talvez Deus vai estar testando você numa esquina, dentro do ônibus, dentro do carro, na sua empresa, na escola, na faculdade. De alguma maneira, Deus poderá estar testando o seu coração, enviando pessoas para que você cumpra uma parte da missão para a qual Ele chamou você. O evangelho do reino de Deus. A salvação que vem pela cruz, sobre algo que mudou as nossas vidas e agora pode mudar a vida dessas pessoas. É isso que nós devemos anunciar em todo o tempo. Que Cristo pode transformar a vida dessas pessoas como transformou as nossas próprias vidas. Esta é a nossa missão, meus queridos irmãos, levar as boas novas a todas as criaturas. Lucas, no versículo 3, ele ainda traz alguns detalhes, que aqui são detalhes importantes, que às vezes nós passamos desapercebidos em um texto grande como esse. Olha o versículo 3 novamente, ele diz: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés, em testemunho contra eles. O que é isso, meus irmãos? Não complique. Ele deu uma missão clara: leve as boas notícias, as boas novas, mas não complique. Eu tenho que arrumar isso, eu tenho que levar aquilo, eu tenho que pegar um violão, eu tenho que pegar uma caixa, eu tenho que pegar isso. Não complique. Essas coisas são importantes, não estou dizendo que não são. Mas ao mesmo tempo, se isso começou a atrapalhar, não leve. E aqui eu estou dando exemplos de materiais. Se algumas coisas começam a complicar, olhe para o versículo 3, ele diz: não leve nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Não leve, não fique preocupado com essas coisas. Não deixe que isso venha atrapalhar a sua missão. Você é um convocado e você recebeu uma missão. Então não deixe que essas coisas venham atrapalhar. Coisas periféricas. Coisas periféricas. Às vezes nós damos tanto valor a tantas coisas que não merecem tanto valor nosso assim. Às vezes nós damos tanto valor às coisas deste mundo, e o apóstolo Paulo disse: olha, um soldado, depois de arregimentado, que foi convocado para essa missão, ele não deve se embaraçar com as coisas desta terra. Ele não deve se embaraçar com as coisas dessa terra. Às vezes nós colocamos valor em algumas coisas que não têm valor, principalmente para o anúncio dessa missão. Então, nos versículos 2 a 5, nós percebemos que devemos levar o mínimo necessário para obter o resultado da missão. A missão é o mais importante. As coisas periféricas vão ficar pelo caminho. O bordão vai ficar, o pão vai ficar, o dinheiro vai ficar, mas a missão precisa de continuar. A missão é o mais importante em nossas vidas. Meus queridos irmãos, o foco não estava naquilo em que eles precisavam levar, e sim naquilo que eles precisavam realizar. O foco era a missão. Eles deveriam estar olhando para o autor e consumador da fé, Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. Mas a igreja é isso, mas a igreja é aquilo, a instituição é isso. Mas é longe, é isso e aquilo, tem gente assim, tem gente assado. É difícil mexer com pessoas, mas é assim mesmo, sempre foi. Sempre foi. Aonde tem gente tem problema. Porque nós somos o problema, porque o pecado ainda atua em nossa vida. Quantas pessoas que nós encontramos que às vezes você percebe que são assim, cheias de não me toques, mas às vezes nós também somos, sempre foi assim. Paulo escreve para as igrejas as quais ele fundou e para outras, para poder tratar assuntos de irmãos com irmãos, isso no primeiro século da igreja. Você imagine agora, as coisas continuam do mesmo jeito. Mas nós devemos ter o nosso foco no versículo 3. Não deixe essas coisas embaraçar você. Não deixe essas coisas tomarem conta do seu coração. Olhe para Cristo. Permaneça com o seu olhar em Cristo. É somente nele e através dele que nós vamos superar algumas situações, meus irmãos. Não deixe algumas coisas cair no seu coração. Não complique. Lembre-se, você foi um convocado. Pronto, sou um soldado de Cristo.
e eu tenho uma missão a cumprir, levar o evangelho. Pronto, então é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu devo fazer. É isso que eu preciso fazer. Jesus estava dizendo para eles: sejam claros, sejam objetivos. Sejam claros, sejam diretos, objetivos. Não compliquem aquilo que é simples. Não coloquem obstáculos nas coisas. Não sejam vocês mesmos os obstáculos. Não sejam os obstáculos. Se você em algum momento está pensando assim: Senhor, será que eu sou obstáculo? E Deus te falar assim: você é o obstáculo, saia de cena, deixe outro fazer. Deixe outro fazer. Porque às vezes nós olhamos muito para dentro de nós: não, eu sou muito bom, não, é isso mesmo, eu vou ficar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo. E às vezes nós somos o próprio obstáculo da situação. Ore a Deus, peça a Deus discernimento mesmo. Senhor, me ajude a ser um facilitador da tua obra. Onde eu for, me ajude a ser ponte, me ajude a ser pessoa que é apaziguador, me ajude a ser uma pessoa que é orientador, me ajude a ser amigo da paz, amigo do bem, inimigo de contenda. Me ajude a ser uma pessoa assim. Se for ao contrário disso, nós estamos complicando. Nós estamos olhando para o bordão, para o dinheiro, para o pão, para o alforje, para todas as coisas que não têm necessariamente o devido valor que nós estamos dando. Não complique. Mesmo não complique. Seja claro, seja objetivo. Meus queridos, preguem o reino de Deus. Esta é a missão. Este é o nosso foco. Esta é a direção que Jesus deu àqueles homens naquele tempo. A missão dada aos discípulos, ela foi repassada para nós. Nós fomos salvos com o propósito de cumprir essa missão também, por onde quer que nós passemos. Que sejamos assim objetivos em fazer e cumprir essa missão que Jesus nos deu. Se em algum momento você perceber que está olhando muito para as coisas periféricas, fixe os seus olhos na cruz de Cristo. Fixe os seus olhos na cruz de Cristo. Não deixe de olhar para a cruz de Cristo, porque é somente ali que a gente vai encontrar forças novamente para poder perseverar. Então, até aqui, meus queridos irmãos, nós vimos que nós temos que responder a uma convocação, versículos 1 e 2. E depois nós percebemos que nós temos que responder também a uma missão, versículo 3 até o versículo 5. E finalmente o terceiro pilar é o pilar que conclui um pouco mais toda essa questão. Depois de saber que fomos convocados, que temos uma missão, nós temos que fazer o quê? Ir, obedecer. Obedecer. Versículo 6 diz: então, saindo, os discípulos, obviamente, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Meus irmãos, se nós entendemos que fomos salvos com um propósito este revelado nas Escrituras, pela convocação de Jesus, pela missão que nós temos de cumprir, nós temos que dar então uma resposta ao chamado das boas novas de Cristo Jesus. Como nós devemos fazer isso? Obedecendo. Nós devemos obedecer. Se você entendeu que você é um convocado de Jesus, que Ele te deu uma missão como sendo crente em Jesus, o ideal agora é uma coisa: obedecer. Nós devemos obedecer. Não basta saber que foi um convocado por Cristo, não basta saber que sobre a missão, que existe uma missão a ser cumprida. Nós devemos, além de ser convocados e saber que tem uma missão, nós devemos partir para realizá-la. Isso chama o quê? Prática. É a prática. Não podemos fugir dessa prática. Devemos observar essa prática em todo o tempo, porque o nosso texto de hoje diz: saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, cumprindo, obedecendo aquilo que Jesus colocou no coração daquelas pessoas, cumprindo e obedecendo aquilo que estava no coração daquelas pessoas. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz assim: curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Nesse texto de Mateus capítulo 10, que eu li agora, capítulo 10, versículo 8, é um texto correlato a esse texto de Lucas também, que nós lemos hoje como base. Jesus ele está simplesmente dizendo aos seus discípulos: aquilo que eu dei de graça a vocês,
ofereça também de graça a outras pessoas. Por isso que o Evangelho, em nossos dias, e há muito tempo atrás que já vem acontecendo, esse Evangelho mercantilizado, o Evangelho da troca, o Evangelho que Deus vai te dar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é um Evangelho que não é de Cristo. É um Evangelho problemático, ou um pseudo-evangelho, um falso evangelho, porque Jesus diz assim: aquilo que vocês receberam de graça vocês devem dar. Vocês devem oferecer aquilo que chegou até o coração de vocês de graça, pela graça. Ele morreu, ele não deveria morrer no nosso lugar, morreu pela graça, nós fomos salvos. Mas custou um preço altíssimo para ele. Custou um preço de sangue. Nós é que recebemos isso de graça. Ele diz: aquilo que vocês de graça receberam, de graça vocês têm que entregar. Cumprir essa missão, obedecendo a Cristo, é entender isso também. Aqui ele está chamando a nossa prática de obediência. A nossa obediência de prática, a nossa prática de obediência. Lucas aqui, meus irmãos, ele informa que, em seus relatos, que os discípulos, após ouvirem essas instruções, eles partiram para a prática, obedeceram, foram cumprir aquilo que Jesus estava lhes chamando a fazer, simplesmente partiram para a prática. Vamos fazer, onde nós vamos? Vamos lá em Samaria. Onde que nós vamos? Vamos lá na Judéia. Vamos sair, vamos fazer aquilo que o Mestre nos ensinou. Eles foram para poder fazer aquilo que Jesus lhes havia ensinado, e fizeram isso tão bem, meus irmãos, que hoje você está aqui, que hoje eu estou aqui, amém? O Evangelho, a comissão que Jesus deu, já tem muitos anos, muito tempo, até essa Bíblia chegar até o seu coração, alguém teve que ler, outros tiveram que traduzir a palavra, e outros tiveram que entender a convocação, a missão, e sair na sua direção, e vir na minha direção. Eu jamais me via dentro de uma igreja cristã evangélica. Jamais. Eu era aquele que fazia chacota, inclusive. Pregar o evangelho. Que evangelho? Pregar como? Como sendo pastor ainda? Jamais. Mas o evangelho me encontrou. Pela graça, o evangelho me encontrou, assim como encontrou a sua vida, porque aqueles homens obedeceram. Hoje nós temos milhões de discípulos. Hoje nós temos milhares de milhares que receberam de graça as boas novas do Evangelho. Se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, é porque alguém obedeceu. Alguém obedeceu. Alguém certamente movido pelo Espírito Santo, obedeceu, orou por você. Se lembre dessa pessoa. Orou por você, intercedeu por você. Quantas pessoas talvez intercederam por você? Quantas pessoas talvez choraram por você? Quantas pessoas que talvez não desistiram de você, se importou com você? Quantas pessoas? Talvez a mãe, o pai, o irmão, o amigo do trabalho, um parente próximo, o irmão da igreja, orando por você o tempo todo, colocando a sua vida diante de Deus, porque o Evangelho, essas pessoas obedeceram, entenderam o chamado de Cristo, para que o Evangelho chegasse até o seu coração. E chegou a hora também de retribuir. Se você entendeu que é também um convocado, se você entendeu que a missão é o reino de Deus, é hora de obedecer e fazer isso com outros. Às vezes eu costumo dizer que às vezes a gente complica tanto as coisas, mas o Evangelho em si é simples. Jesus veio, pegou 12 homens, ensinou a eles todos aqueles ensinamentos, que nós temos um manual chamado Bíblia, e Jesus falou: olha, façam isso que eu fiz com vocês, com outros. É sentar do lado da pessoa e falar: eu quero te falar de Jesus. Como? Vá para a Bíblia. Pronto. Às vezes a igreja de Jesus, e daquele tempo é a mesma coisa também até hoje, complica demais as coisas. É básico. É ouvir e praticar aquilo que ele falou ao coração de outros, chegou até o nosso coração, e agora nós devemos praticar isso. Agora nós devemos ir e replicar, e ensinar a mesma palavra a outras pessoas.
Não existe subterfúgios, não exigem caminhos marginais, não tem outras áreas periféricas para a gente poder trabalhar. Na palavra de Deus, abrir as Escrituras, ensinar o Evangelho de Jesus de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, pronto. Essa é a nossa missão, a missão de um convocado, a missão daquele que entendeu exatamente essa missão, que, segundo o Evangelho de Lucas, que também nós vimos aqui, meus irmãos. Finalmente, meus irmãos, concluindo, as instruções já foram dadas. As instruções já foram dadas. Se nessa convocação, que foi o nosso primeiro pilar, você entendeu isso, ou se você ainda não entendeu o que é um convocado, busque a Deus. Busque a Deus. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. E às vezes ficar só participando de algumas coisas, mas sem entender isso. Sem entender que é um convocado. Você é um convocado, e se você é um convocado, você vai entender também a missão. Não deixe a missão, não é a sua missão, não é a minha missão, é a missão que Cristo ensinou, o reino de Deus. Não é o meu evangelho, é o evangelho de Jesus. É isso que nós devemos ensinar. Então, um convocado, entendeu o que é um convocado, ele tem uma missão, a missão do reino. Obedeça então, finalmente. Vá, obedeça a Cristo. Obedeça assim como aqueles discípulos obedeceram. Cumpra o chamado que Deus colocou no seu coração. Lembre-se, alguns de uma forma, outros de outra. Deus me chamou para poder pastorear. Deus me chamou para poder ensinar a palavra dele desta maneira. Mas talvez com você não seja assim. E isso não tem problema algum. Não há problema algum com relação a isso. Nós vimos na nossa confissão de fé que todo crente, a igreja de Cristo, todo crente deve anunciar esse evangelho. O evangelho não deve ser anunciado por pastores e mestres somente, líderes, não. Por missionários, não. Apoiar os missionários é uma bênção, mas se Deus também te levantar como um missionário, uma missionária, vá. A gente estava comentando agora à tarde lá em casa sobre que o Pedro e o Davi e a Lohane devem ir em novembro, né? Aí a gente estava falando, mas já, né? Então, tanta coisa assim. E aí a Simone, minha esposa, falou, mas a gente sabe, né? Para aquilo que Deus os chamou para poder fazer. Então, eles estão cumprindo a palavra do Senhor, do chamado que Deus colocou no coração deles. E nisso o nosso coração descansa. E nisso o nosso coração se apoia. E é desta maneira que tem que ser a nossa vida. Que Deus assim, meus irmãos, também vos abençoe. Que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês. Entendendo que aqui no bairro Tropical, onde que Deus te levar, entenda que você é um convocado, que você tem uma missão e que você deve obedecer a essa convocação para poder cumprir essa missão que Cristo colocou no seu coração. Amém? Podemos ficar de pé? Vamos orar por um momento, se você pode. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos por um instante e oremos. Senhor, nós o adoramos nessa noite pela Tua bondosa presença, pela Tua bondosa graça, Deus, que nos foi colocada de uma maneira graciosa no coração, através da pessoa única do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo sobre a nossa vida, e o nosso coração segue descansando assim no Senhor. Em todo tempo e a cada momento, ó Deus, pedimos a Ti que essa palavra também de hoje possa penetrar nos nossos corações, no coração da Tua igreja aqui reunida no bairro Tropical. Que o Senhor assim os abençoe, que o Senhor os guarde, ó Deus, e que essa palavra caia nesses corações graciosamente. Eu peço a aplicação dessa palavra na pessoa do Espírito Santo sobre estes corações, e que ela possa vos alimentar, que ela possa falar aos corações destes, ó Deus, de uma maneira graciosa. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Darlan, toda a sua família, meu Pai, a vida da liderança desta igreja que aqui está, que o Senhor possa continuar os instruindo segundo a Tua palavra, falando aos seus corações, ó Deus, dentro do propósito para o qual o Senhor também os chamou, a cada um destes, ó Deus, que essa igreja continue sendo, Deus, um referencial aqui neste bairro, que ela continue crescendo, ó Deus, para a honra, glória e louvor do Teu nome,
que os trabalhos aqui continuem sendo, ó Deus, liderados e abençoados pelo Senhor a cada momento, meu Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por esta amada igreja que também tanto orou pelas nossas vidas. Nós agradecemos a esses irmãos, que o Senhor assim os retribua pela graça e pela bondade do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que seja conosco ainda no restante desse momento aqui. Nós te louvamos, adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor como convocados do Senhor, como aqueles que entenderam essa missão, como obedientes também a essa missão que o Senhor também nos chamou a fazer, que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo assim. Nós louvamos a Ti, com o perdão dos nossos pecados é que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. A palavra está de volta com Darlan. Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, pela vida do nosso irmão, pela vida da sua esposa. Muito bom tê-los aqui conosco mais uma vez. E eu fiquei surpreso em saber, né, que é o primeiro lugar que o irmão está pregando novamente, né, que seja o primeiro de muitos, né, meu irmão? Que Deus possa estar dando o pontapé inicial aí nesse ministério tão abençoado que o irmão já tem, e nos sentimos honrados com isso, né, para a glória do nosso Deus. Irmãos, desculpa ter deixado o senhor voltar para o lugar, pastor, mas eu vou te chamar aqui à frente de novo e vou chamar também a sua esposa. Eu gostaria, como nós já tanto oramos pelos irmãos, gostaria que a gente pudesse estar orando por eles agora presencialmente, mais uma vez. Depois da oração, eu vou passar de novo o microfone para o pastor poder ministrar a bênção apostólica, e na sequência eu vou passar para os avisos. Mas vamos orar então pela vida do pastor, da nossa irmã. Eu vou estar fazendo essa oração. Senhor Deus, Pai santo e querido, nós queremos, ó Pai, mais uma vez louvar o Teu santo e poderoso nome pela vida do nosso irmão, reverendo Renato, da sua esposa Simone, os quais nós temos o privilégio de receber aqui nessa noite, e da boca de quem nós pudemos ouvir a palavra do Senhor ministrada com tanto zelo, com tanta exatidão, cremos que conduzido pelo Senhor. Mas, Pai, como igreja, nós queremos continuar apresentando a vida do Teu servo nas Tuas mãos, clamando para que o Senhor continue operando essa obra que o Senhor começou na vida dele. Nós, ó Pai, somos pequenos, falhos, e não entendemos os Teus propósitos, não entendemos, às vezes, os meios que o Senhor usa para nos edificar, mas sabemos que tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que amam o Teu nome, e sabemos pelo testemunho que eles têm dado, que o nosso irmão ama o Senhor, que a sua família é uma família que ama o Senhor. E por isso, Deus, nós seguimos como igreja, orando, clamando ao Senhor para que abençoe mais e mais o Teu servo. Pai, continua abençoando a saúde dele, continua dando a ele plena recuperação. Como não foi, ó Pai, ele mesmo me disse encontrar a causa exata, mas isso não importa para nós, porque para o Senhor nada é impossível. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, e que o Senhor continue restaurando, dando vigor, dando força, que o Teu servo possa continuar sendo essa ferramenta, e que ele possa continuar sendo afiado para ser usado na Tua obra, e que nada possa pará-lo, no poder do Senhor, que ele venha romper toda barreira, todo impedimento, e venha ser fortalecido no poder e na graça do Senhor e do Teu Espírito Santo. Assim também eu peço pela Simone, a sua esposa, que o Senhor a abençoe também, dê força, dê coragem, dê a ela paciência, dê a ela todos os recursos necessários para continuar cuidando da vida do seu esposo, e que esse casal continue sendo usado na obra do Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e nós Te agradecemos, e como igreja nós oramos no nome santo de Jesus. Amém
e amém. Que Deus abençoe mais uma vez. Pastor, Deus abençoe, irmã. Pode dar a luz apostólica. Meus irmãos, vamos receber a bênção. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Que Deus assim nos leve em paz. Senhor, nós o adoramos mais uma vez nesta noite, pela tua bondade, ó Deus, pela tua maravilhosa graça. Obrigado por esse culto até aqui, Deus, pela tua presença santíssima. Perdoe, Deus, se ofendemos a sua santidade em algum momento. Mas queremos agora também, Deus, pedir que nos leve em paz para os nossos lares. Que a graça de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja aqui instalada, ó Deus, a igreja do Senhor aqui no Tropical e também a igreja de Cristo em toda a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, podem vos assentar. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.